Olá pessoal, o tema da aula de hoje é equações separáveis. Quando é que nós vamos dizer que uma equação é uma equação separável? Uma equação é separável se puder ser escrita na forma mx mais ny dy dx igual a zero. Né? Então, mx mais ny vezes y' igual a zero. Então, nós vemos aqui que isso aqui também é uma equação de diferencial de primeira ordem. Tá? Nós podemos ainda pensar essa equação na sua forma diferencial, né? Onde, de certa maneira, nós pensamos que nós estamos separando tudo que tem x, tudo que tem y, né? Então, se eu pudesse passar esse mx para lá, né? E separar o que tem y do que tem x, nós ficaríamos com essa expressão mx dx igual a menos ny dy, né? Formalmente, nós sabemos como aqui é uma notação, a notação de Leibniz para derivada, eu não posso tratar isso aqui como um simples quociente, né? Mas nós vamos ver que, nesse caso, dada a maneira, a técnica de resolução, eu posso, de certa maneira, considerar, entre aspas, tá? Isso aqui como um quociente, como sendo diferenciais separadamente, dy, dx, e passo o m para lá, né? Deixo ny, dy aqui, multiplico por dx, eu vou ter uma equação equivalente na forma diferencial e eu posso pensar na resolução tanto do ponto de vista dessa quanto dessa, tá certo? Lógico que nós fazemos a ressalva de que é dada a técnica, né? A maneira com que nós vamos resolver o problema que nos permite, que nos garante que fazer dessa maneira ou considerar nas formas diferencial equivalente dessa maneira e resolver, tá? É a mesma coisa, tá? Então, ela é dita separável porque, de certa maneira, nós conseguimos separar, né, em algo que só tem x em algo que só tem y, né? Na forma diferencial, essa separação fica mais clara ainda. mx dx, ny dy, tá? Então, esse é o formato de uma equação separável, tá? E esse é o seu formato na forma diferencial. Nós vamos ver que, do ponto de vista de resolução, utilizar a forma diferencial para resolver é muito mais prático. Mas vamos à técnica, nós vamos fazer primeiro bem formalmente, e depois, tá, nós vamos ver que essa formalidade, de certa maneira, pode ser reduzida a um jeito mais simples de resolver, que é utilizando a forma diferencial. Vamos lá, então. Então, como é que eu vou resolver esta equação aqui? Né? Então, eu tenho uma equação desse tipo, né? Vamos pegar ela nesse formato, mx mais ny, y' igual a zero. Uma equação separável, quero resolver. Então, eu começo com a minha equação, mx mais ny, dy, dx igual a zero. E suponha que existam funções, né? Suponha que existam funções h1x e h2y de tal maneira que a derivada de h1 vai ser igual a m e a derivada de h2, eu estou derivando aqui em relação a y, isso aqui vai ser ny, ok? Lógico que se aqui eu considero y como sendo uma função de x e eu derivo em relação a x, pela regra da cadeia, né? Isso aqui daria derivada de h2 em relação a y, que é ny vezes y'. Tá? Então aqui, na verdade, nós estamos pensando as derivadas em relação às variáveis correspondentes, ok? Então, suponha que exista h1 e h2 nessas condições. Tá? Então, veja, se nós considerarmos em um lugar
lugar de m nós colocarmos derivada de H1, no lugar de n nós colocarmos derivada de H2, ok? Nós vamos poder reduzir essa equação a derivada em relação a x de quem? De H1 mais H2 de y. Lembrando que nós estamos pensando que y considerando y como uma função de x. Portanto, aqui, se nós utilizarmos a regra da cadeia, né, derivando essa soma em relação a x, vai ficar H1 de x, mais derivada de H2 em relação a y, que é ny, ok? Me desculpe, aqui é H2, né, nós substituímos ny por H2' de y. Agora sim. Então, vai ficar H1' de x, né, que aqui, olha, ny era H2' de y. Tá? Então, se eu derivo isso aqui em relação a x, vai ficar H1' de x mais a derivada de H2 de y em relação a x, que vai ser quem? H2' de y, certo? Vezes y', porque eu estou derivando em relação a x, eu preciso aplicar a regra da cadeia, ok? Então, isto é equivalente a isto. Bom, mas se a derivada dessa função em relação a x deu igual a zero, significa que essa função é uma função constante. Portanto, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que H1 de x mais H2 de y é igual a C, um C pertencente aos reais. De novo, nós temos uma família aqui, né, de equações que definem o y em termos de x, pelo menos implicitamente. Que essa equação aqui é uma equação que envolve y e x. Pode ser que nós consigamos, a partir dessa equação, explicitar o y como função de x, mas, pelo menos, essa equação nos dá o y implicitamente como função de x. Ok? E essa vai ser a nossa solução da equação separada. Ela vai ser dada em termos da função H1 e H2 nessas condições. Ok? Agora, observe o seguinte, que a função H1 e a função H2, né, na verdade, elas são primitivas da m e da n, né, em relação a x e em relação a y. Portanto, como isso acontece, tá certo? Nós podemos usar a forma diferencial e integrar cada lado, um lado em relação a x, outro em relação a y, e resolver que vai dar da mesma maneira, vai dar o mesmo resultado. Okay? Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, né? Quando nós chegamos no final dessa solução aqui aparece o quê? Né? H1, e H1 é integral de m. Aqui aparece H2 de y, e H2 de y é integral de n de y dy. Então, no fundo, o que eu preciso é integrar m em relação a x, n em relação a y, e eu tenho essas funções somadas igualadas a uma constante. Nós vamos ver daqui a pouco qual é a técnica para resolver esse tipo de equação na forma diferencial. Primeiro vamos ver aqui o exemplo 1. Eu vou tentar resolver de duas maneiras diferentes. Bom, vamos pegar, por exemplo, dy dx igual a y ao quadrado sobre x ao cubo. Certo? Essa equação vai ser, aliás, desculpe aqui, eu acho que eu tenho que pegar ao contrário, x ao cubo sobre y ao quadrado. Agora sim. Então, essa equação aqui, nós vamos ver que ela vai ser separável. Por quê? Porque o
consigo reescrever, lá, eu passo y quadrado multiplicando, então vou ficar com y quadrado dy dx igual a x ao cubo. Isso implica que menos x ao cubo mais y quadrado dy dx é igual a zero. Então ela é uma equação separável. Inclusive nós podemos dizer aqui quem é o m e quem é o nosso n de y. N de y igual a y quadrado, n de x é igual a menos x ao cubo. Então ela é separável. Portanto, basta que eu encontre uma h1 de x primitiva para menos x ao cubo e uma h2 de y primitiva para y quadrado, né? Que nós vamos ter aí a nossa solução dada dessa maneira. Então, h1' de x igual a m, que é menos x ao cubo, implica que o h1 de x, integrando isso aqui em relação a x, vai ter que ser menos x à quarta sobre 4. H2' de y igual a y ao quadrado, integrando em relação a y, o H2 de y vai ter que ser y ao cubo sobre 3. Né? Isso implica que a solução geral vai ser dada nessa forma. Nós podemos até usar aqui para substituir. Então, qual vai ser o formato da solução geral dessa equação? Menos x à quarta sobre 4 mais y ao cubo sobre 3 igual a c, com c pertencente aos reais. Esse é o formato da solução definida implicitamente. Isso é uma equação que me dá y implicitamente em termos definidos em termos de x. Em alguns casos eu consigo explicitar, isolar de fato o y em função de x. Em outros casos essa equação define y implicitamente. Bom? Observe o processo que nós fizemos. Aqui nós integramos em relação a x para achar h1. Nós integramos em relação a y para achar h2. Então, se você olhar bem, isso aqui é equivalente a reduzir essa equação aqui à sua forma diferencial, separar de um lado que tem x, separar do outro que tem y e integrar separadamente, deixando essa constante aqui numa das duas integrações. Tá? Então, vamos ver aqui o segundo modo de resolver isso aqui, utilizando a forma diferencial. Particularmente, eu considero que é o modo mais adequado de resolver uma equação separável, o modo mais natural, vamos dizer assim. Tá? Aqui, ó. Segundo modo. Utilizando a forma, o quê? Utilizando a forma diferencial. Certo? Forma diferencial. Então, a equação que nós tínhamos aqui, qual era ela? Era dy dx igual a x ao cubo sobre y quadrado. Então, nós tratamos, né, isso aqui como sendo diferencial em relação a y, diferencial em relação a x. Nós podemos fazer isso por quê? Porque, de certo modo, né, isso não vai ferir a teoria e a técnica que nós desenvolvemos aqui. Tá? Tudo no final nós chegamos na mesma resposta, equivalente. Formalmente, isso aqui é um símbolo que denota a derivada, y'. Tá? Mas neste caso, nós podemos tratar como diferenciais isoladamente. Diferencial em y, diferencial em x. E aí o que eu faço? Eu faço simplesmente separo as variáveis. Então eu passo o que tem y para cá, vai ficar y quadrado dy. Aqui vai ficar x ao cubo dx. E aí eu integro do lado esquerdo em relação a y, do lado direito em relação a x. Veja, nós estamos fazendo a mesma coisa. E tem que lembrar de colocar a constante de um dos dois lados. Okay? Então, eu vou ficar com integral y quadrado
Então, eu vou ficar aqui com o quê? Integrando ambos os lados. Então, o lado esquerdo aqui em relação a y, o lado direito em relação a x. Esse é o processo. Eu vou ficar com y ao cubo sobre 3, igual a x à quarta sobre 4, mais c. Né? Ok? Que vai me dar y ao cubo sobre 3, menos x à quarta sobre 4, igual a c. Aí você diz, mas aqui o menos está aqui, o mais está aqui. É só você multiplicar dos dois lados por menos. E esse menos englobado na constante, quando c varia nos reais, menos c também varia nos reais. Então eu posso substituir essa equação aqui, multiplicando ambos os lados por menos 1. Né? Aliás, aqui nós já chegamos no ponto, né, da maneira correta. Ó. O sinal de positivo está aqui, o de negativo está aqui. Nem preciso fazer isso. Mas caso eu tivesse trocado de posição aqui, bastava multiplicar por menos dos dois lados e englobar o menos na constante. Não foi esse o caso. Da maneira que nós organizamos e aonde nós colocamos a constante, já apareceu no mesmo formato que estava aqui. Bom, então essa é a resolução utilizando a forma diferencial, tá? Que é a mais adequada. Então, uma equação separável é aquela equação onde eu consigo, na forma diferencial, separar o que tem y e aquilo que tem x. E aí como é que eu resolvo? Integro em y de um lado, integro em x do outro, lembrando de deixar a constante de um dos dois lados. O lado não importa, essa questão que eu falei, né? Vai diferir por um sinal, multiplico os dois lados por menos. Se c varia nos reais, menos c também varia nos reais. Então isso aí não interfere em nada. Ok? Então eu integro. E aí eu chego numa equação que define o y implicitamente como função de x. Vamos fazer mais um exemplo para a gente finalizar essa aula, ok? Vamos fazer o exemplo 2. Exemplo 2. Nós vamos resolver um problema de valor inicial. Eu separei aqui. dy dx igual y cosseno sobre 1 mais y ao quadrado, aliás, 1 mais 2y ao quadrado, sujeito à restrição inicial, y de 0 igual a 1. Nós temos aqui um problema de valor inicial. Né? Então, nós vamos encontrar não uma família de soluções, mas uma única solução. Bom, então, vamos à obra. Nós vamos ver que essa aqui é uma equação separada. Eu vou passar esse cara aqui multiplicando. Vou passar esse cara aqui dividindo e deixar o dy quietinho aqui. Vou passar o dx multiplicando, vou ficar do lado de lá. Cosseno x dx. Observe, eu separei tudo que tem y do lado esquerdo e tudo que tem x do lado direito. Já estou usando aqui a forma diferencial, que é a técnica realmente que a gente acaba usando na prática. Bom, aqui eu posso simplificar, integrando já dos dois lados. Como é que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar com a integral de 1 sobre y mais 2y ao quadrado sobre y, dá só y. Do lado de lá, integro em relação a x mais constante. Integral de 1 sobre y, a gente sabe que é o ln do módulo de y, mais 2 vezes integral de y ao quadrado sobre 2, vai cancelar esse 2. Integral do cosseno é seno, mais constante. Ok? Então, nós chegamos aqui, lembre-se que y de 0 tem que ser igual a 1, certo? Y de 0 tem que ser igual a 1. Nós já chegamos aqui que y ao quadrado mais ln do módulo de y menos seno de x é igual a c. Ok? Agora nós vamos impor a restrição. Condição de início, que y de 0 tem que ser igual a 1. Tá? Ó,
com 1 ao quadrado mais Ln do módulo de 1 menos seno de 1 igual a C. Bom, esse aqui nós sabemos que dá zero. Opa, aqui é seno de x vale zero. Então, seno de zero. Seno de zero também dá zero. E chego para o C igual a 1. Portanto, a nossa solução é dada implicitamente pela seguinte equação: y² mais Ln do módulo de y menos seno de x igual a 1. Então, essa é a nossa solução final da EDO no nosso problema de valor inicial. Então, veja que aqui eu não tenho uma família de equações que define o y implicitamente em termos de x, mas eu tenho uma só equação, né? Que a constante é fixa igual a 1. Então, resumindo, tá? Técnica de equações separáveis. Na equação separável, você tem que conseguir uma equação de primeira ordem, onde você consegue deixar tudo que tem x de um lado, tudo que tem y do outro, e aí é simples, integra de um lado em relação a x, do outro em relação a y. Num dos lados você deixa a constante de integração, e isso vai te dar a sua equação que define a sua solução y implicitamente em termos de x. Ok? Se você, além disso, tiver alguma restrição adicional, problema de valor inicial, você determina essa constante. Caso contrário, você tem uma família de equações que define o y implicitamente em termos de x. Tá bom? Espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima. Até mais.